Bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina Planejamento Financeiro. O tema da aula de hoje é a decisão de investimento. Bom, por que investir? Então essa é a primeira pergunta que deve ser feita para um empresário que possui um capital e pretende investir em um negócio qualquer. Então, por que o empresário investe? Por acaso você, que é aluno, já parou para pensar nessa pergunta? Então a resposta, inicialmente, ela é fácil. O empresário investe para obter retorno. Ou, sofisticando um pouco mais, ele investe para obter um valor maior que o investido. Essa tomada de decisão, no entanto, ela é um pouco mais complexa e por isso nós vamos tentar entender como que ela funciona. Então a meta de uma empresa é procurar obter a maximização da rentabilidade de seu investimento ao menor custo possível, ou seja, comprometendo minimamente suas fontes de financiamento. Então as empresas, elas realizam investimentos quando têm a expectativa de obter retorno. Então os investimentos podem ser feitos em ativos físicos, fixos ou em títulos do mercado. Os ativos fixos, normalmente, físicos, normalmente os que mais interessam às finanças corporativas podem ser aquisição de máquinas, equipamentos, instalação de novas plantas industriais, lançamentos de novos produtos, entrada em novos mercados, entre outros. Então nós podemos perceber que no processo de decisão de investimentos, 3 palavras são de fundamental importância: risco, incerteza e retorno. Então, o risco é a possibilidade de prejuízo financeiro ou, mais formalmente, a variabilidade de retorno associado a determinado ativo, a determinado investimento. Então, eu estou passivo aí de passar por um prejuízo, porque, ou no mínimo, eu vou ter aí um retorno que vai ser variável ao longo do tempo. A incerteza é a situação de dúvida ou insegurança de se obter um resultado, sem forma de quantificar as possibilidades de ocorrência das situações positivas ou negativas. Já o retorno é o total de ganhos ou de perdas de um proprietário ou aplicador sobre investimentos realizados, refere-se a variações de valor dos ativos, dos investimentos e das distribuições de lucros. Então, a relação que se estabelece entre risco e retorno, ela é muito importante para os investidores, já que é uma relação proporcional, sendo tanto maior o risco, maior será o retorno. Então, é natural, portanto, que quem pretende ganhar mais precise se submeter a um risco maior. Então, essa relação de risco-retorno, ela pode ser entendida de maneira mais clara com o gráfico a seguir. Então, nós temos aí um gráfico risco-retorno, temos no eixo vertical os percentuais de retorno e no eixo horizontal os percentuais de risco do investimento. Então, podemos observar que à medida que o risco aumenta, o retorno também aumenta, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Investimentos de baixo risco terão retorno baixo, de pouca rentabilidade. Já investimentos de alto risco terão um retorno mais alto. Então, nós concluímos que a meta das empresas, ao realizar investimentos, é a obtenção de maior rentabilidade ao menor custo. Então, o administrador financeiro, ele é um tomador de decisões. Então, ele precisa analisar as condições de sua empresa, as circunstâncias do mercado e optar pelo caminho a ser seguido. Então, cabe a ele
a melhor alocação possível dos recursos da empresa e a procura pelas melhores e mais baratas fontes de financiamento. Então, dentro da estrutura da administração financeira, existe a figura lá do tesoureiro, que, entre outras funções, é o responsável pelo planejamento financeiro. Então, o planejamento financeiro ele faz parte da administração financeira. Então, se a administração é a maneira como o empresário vai gerir seu negócio, o planejamento é o meio pelo qual as metas definidas pelo gestor serão alcançadas. Então, trata-se de uma previsão de futuro, do que se pretende para a empresa no tempo que ainda há de vir. Então, é no planejamento financeiro que se define os objetivos da empresa e toda a estrutura financeira necessária para o atingimento desses objetivos. A base de um planejamento bem feito são os orçamentos. Portanto, os ingredientes, para o desenvolvimento de um modelo de planejamento financeiro, eles envolvem o desenvolvimento de orçamentos, sobretudo nas áreas de venda, produção e custos, que é um dos tópicos disponibilizados no nosso material didático. Então, gostaria que agora vocês dessem uma lida no nosso material didático e participassem aí do fórum avaliativo. Bons estudos e até a próxima aula.